Chega a época de fazer matrícula nas escolas e muitos pais acabam ficando em dúvida. Deixar a criança mais um ano na pré-escola ou já colocar no primeiro ano? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a coordenadora do curso de Pedagogia do Ensino à Distância, Márcia Previato. Obrigada, Márcia, pela vinda aqui ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez vir participar aqui com você. Obrigada. Bom, Márcia, vamos começar falando assim. O que conta? É a idade? É a maturidade? Porque às vezes assim, não tem, mas talvez a gente possa colocar. Ou é pressa dos pais? O que entra nisso tudo que às vezes acaba empurrando a garotada para frente? Essa é sempre uma discussão que nós, como professores, levantamos, né? E os pais e as escolas, enfim, todo mundo, quando seria a melhor opção para se colocar uma criança no primeiro ano. Hoje a gente tem uma legislação que diz 31 de março é a data de corte, justamente por conta dessa maturidade. Então, se a criança faz aniversário até 31 de março, 6 anos, ela pode ir para o primeiro ano. Senão, ela fica para o outro ano. Mas isso é lei, é o que está na lei, É o que está na lei, isso. E aí, o que os pais muitas vezes confundem é de dizer assim, mas ele tem 6 anos. Mas uma criança que faz 6 anos no início do ano, para uma criança que faz 6 anos no meio do ano e para o final do ano, a diferença de maturidade é muito grande. Então, essa criança, ela não está preparada. Uma criança, por exemplo, de final de ano, e eu cito o exemplo do meu filho, que ele entrou, hoje ele está com 17 anos, mas ele é fruto do ensino fundamental de 9 anos, do primeiro ano que aconteceu. E ele é de setembro, eu o segurei, na época ainda nem tinha legislação e tal, mas mesmo assim, por opção, eu o segurei por conta dessa maturidade. Então, ele ficou mais um ano na educação infantil, né? E aí ele foi com 6 anos, no ano em que ele ia completar 7, em setembro, ele foi para o primeiro ano. E a gente percebe assim, que eu conheço pais que eram da mesma sala que, não, eu vou mandar para frente. E essa criança, por conta dessa maturidade, ele não teve, vamos dizer, o mesmo progresso que o meu filho teve. Hoje ele não me dá trabalho na escola, na verdade nunca deu, sempre teve autonomia. E eu digo que é porque ele não é mais inteligente do que ninguém, é porque ele está no lugar certo, na hora certa. Então, o que mais os pais precisam pensar é na maturidade. E a maturidade tem a ver com a idade. E não adianta a gente dizer assim, mas ele é bem maduro, ele é responsável, ele já lê. O meu filho lê desde os 5 anos. Então, não é isso que vai determinar, porque ele pode ter uma maturidade, mas essa maturidade, com o tempo, ela pode ser prejudicial. A criança pode começar a apresentar problemas de aprendizagem mais para frente. Então, você tem exemplos de casos de crianças que, quando o primeiro ano até que acompanha bem, mas vai chegando uma determinada época que aquilo que ela está aprendendo é muito difícil para ela. Ela não consegue. Mas não é porque ela tem dificuldades de aprendizagem. Ela está apresentando naquele momento por conta de uma maturidade que ela ainda não tem para absorver os conteúdos. Eu tenho algumas amigas que já comentaram, às vezes, de algumas crianças que sofrem, até no primeiro ano, acham muito pesado, Sim. porque realmente não tem essa maturidade. O que é legal dos pais observarem? Porque é aquela coisa, eu quero que meu filho vá para frente, meu filho é inteligente, tem isso, né? Não tem como negar. A ansiedade dos pais às vezes atrapalha. O que tem que observar bem certinho para entender isso? Porque às vezes é mais uma questão até de entender para ver Sim. o que é melhor para a criança, né? Essa questão dessa ansiedade dos pais, a gente precisa pensar assim, não adianta eu botar ele no ensino fundamental muito cedo, porque ele vai terminar o ensino médio muito imaturo. E aí ele não sabe o que ele vai fazer na faculdade, aí ele fica anos e anos fazendo cursinho, ele não se acha em nenhum curso, começa uma faculdade e tranca, começa outra e tranca, porque ele também não vai ter maturidade quando ele terminar o ensino médio para poder escolher a profissão que ele quer ter. Não é só no início, então? Não, a gente tem que pensar nisso para toda a vida escolar da criança, do adolescente. Quando você falou, mas tem mães, amigas minhas que dizem assim, meu filho sofre. Ele sofre porque ele não tem
a escola deixa de ser interessante, porque aquilo que ela está ensinando, para ele não consegue aprender. É pesado. É pesado, é difícil. Uma criança de 5 anos, que faz 6 até 31 de março, por exemplo, ela consegue até acompanhar bem. Não são todas. Aí podem ter pais que estão dizendo assim, mas o meu filho, ele é de meio de ano, final de ano, e ele está acompanhando bem. Só que chega uma etapa que ela cansa mais fácil, a escola deixa de ser estimulante para ela, por conta da maturidade. A maturidade faz toda a diferença na vida da criança. E como eu falei, maturidade tem a ver com idade. Por mais que a gente diga, mas ele tem 6 anos, ele é tão maduro, ele já lê, mas é criança. E criança precisa brincar. Exatamente. E aí é legal conversar com professores, com coordenadores pedagógicos da escola, porque às vezes o pai tem uma visão da criança, mas na hora ali do vamos ver, mesmo na sala de aula, é outra visão, né? Principalmente os pais que não são da área, eles precisam compreender esse processo de desenvolvimento da criança, ele precisa compreender essa questão do tempo da criança, né, da maturidade dela, daquilo que ela está preparada, vamos dizer, para aprender. Eu trabalho com metodologia da alfabetização. Na minha disciplina, eu sempre digo, não adianta eu querer, por exemplo, ensinar raiz quadrada para uma criança de 2º ano, porque não é porque ela tem dificuldade, é porque ela não sabe, ela não tem abstração, ela não tem conhecimento suficiente para entender a raiz quadrada. E não adianta a gente forçar uma alfabetização muito cedo, essa criança ela pode até aprender, até porque nós vivemos em uma sociedade letrada, a criança vive cercada por letras, né? Então ela pode aprender sim, só que será que essa aprendizagem não vai ser um tanto quanto sofrida para ela? A educação infantil, a prioridade dela é a aprendizagem por meio do lúdico. No 1º ano, a proposta do ensino fundamental de 9 anos também é uma aprendizagem por meio do lúdico, né? Só que tem muitas escolas que, para entregar essa criança alfabetizada, ela acaba trabalhando muitos conteúdos pesados, exigindo da criança muito tempo parada, e a criança não consegue ficar muito tempo parada, concentrada numa mesma atividade. Isso pode causar uma frustração para ela, deixar de gostar de ir para a escola, deixar de querer ir para a escola, não porque a escola é ruim, mas aquilo que ela está aprendendo, como você disse, é pesado para ela. Agora, a gente pode dizer que, por exemplo, é mais difícil para a criança encarar uma reprovação ou uma dificuldade no 1º, 2º ano do que refazer o pré, não é pré, né? Ensino infantil, por exemplo? Educação infantil. Olha, eu até meu filho brinca, porque na sala dele as crianças, os amigos dele, né, são mais novos. Uhum. E ele diz assim, a minha mãe me reprovou na educação infantil. Mas hoje ele fala brincando, né? Mas é muito melhor você segurar na educação infantil do que essa reprovação, porque a educação infantil não caracteriza uma reprovação. Isso quer dizer, fica mais leve, porque não fala que reprovou, Isso. Né? Agora, se ele já tiver uma reprovação no 1º, no 2º, no 3º, isso para ele pode causar uma frustração também. Então, se a criança não tem idade para ir para o ensino fundamental, o 1º ano do ensino fundamental, o conselho que eu dou para os pais é: deixe a criança mais um ano na educação infantil. Eu conheço pessoas que, por exemplo, agora com a lei, eu não sei como é que está a questão pública, né? Mas chegava no ano em que a criança ia completar 6 anos, ele deixava já de ir para a educação infantil, que é aquela, por exemplo, aqui em Maringá eles ficam o dia todo na escola. E aí passavam a ir para o 1º ano e não te davam a opção. Então, tinha muitos pais que deixavam na educação infantil, porque para você pagar uma escola particular o dia todo era muito pesado. Então, durante a educação infantil, ficava na pública. E aí, a escola, quando dizia, não, agora ele vai para o 1º ano, levava para uma particular para ele fazer o 1º ano, mais um ano de educação infantil, porque na pública já não era mais permitido. Então, são pais conscientes de que a educação infantil, a aprendizagem ainda é mais leve. A alfabetização acontece sim, mas é de uma maneira mais lúdica. E no 1º ano deveria também acontecer de uma forma lúdica. Mas mesmo assim ainda é mais pesado, porque eles puxam um pouco mais, vamos dizer assim, no conteúdo. Então, pais atentos nessa época, Atentos, né? Nessa época. Veja se realmente o teu filho tem a idade, tem a maturidade para estar no 1º ano, para que ele não te dê problema
assim, tem muitos pais que dizem assim, Elaine, nossa, meu filho tem 10, 11 anos, ele não faz tarefa sozinho, eu tenho que ficar do lado, né? Aí você vê, a primeira coisa que eu pergunto, com quantos anos teu filho foi para o primeiro ano? Né? De que mês ele é? Porque a criança que tem uns que querem atenção mesmo, mas tem alguns que não conseguem, se não for com o apoio do adulto, com a mediação do adulto. Então, se você quer que teu filho tenha mais autonomia, coloque ele na idade certa. Deixe ele na educação infantil até os 5, no ano em que ele vai completar 6, se ele for fazer até 31 de março. Se não, deixa ele brincar. Tá certo. Obrigada, tá pela sua participação.